Bom, gente, primeiro parabéns pelo filme, achei muito bonito. É, Enfim, eu não tinha acompanhado tanto da questão que aconteceu de fato nas Olimpíadas, da história real por trás, mas achei o filme muito bonito e eu gosto muito do trabalho de vocês. Algo que é fundamental no Obrigada. 4 é o entrosamento entre essas duas personagens, a personagem da Thalita e da Fernanda. É preciso que a gente acredite que elas de fato têm uma história juntas, já treinaram. Como vocês criaram isso junto do Tomás, para a gente realmente acreditar que já tinham muito tempo de convivência entre vocês. Isso foi fruto de muito ensaio, isso foi fruto de muito treinamento físico juntas, como foi? Tudo isso, tudo isso. Essas tantas outras abas da personagem a gente realmente achou nos encontros que a gente tinha, né? A gente se encontrava muito, ou estava sempre falando, né, sobre as possibilidades dessas personagens, para onde elas poderiam ir, né? O que a gente arranca além do que já está no roteiro. Então foi um trabalho muito conjunto, assim, de investigação dessas personagens, não só o que estava no roteiro, mas até onde elas poderiam chegar. E a parte técnica, a gente teve um acompanhamento muito próximo, né, e muito constante, porque a gente primeiro teve que treinar para se preparar, né, tanto ter um rendimento físico, como correr corretamente, como elas correm, como a gente tem um physique de atleta, então a gente estudou muito da alimentação também, a gente teve esse acompanhamento bem profissional, a gente treinou no NAR, que significa Núcleo de Alto Rendimento, onde os atletas mesmo treinam da seleção, atletas profissionais. A gente teve um profissional que já foi da seleção e que treinou a gente. Então a gente teve todo esse aparato, né, técnico e estético do filme. E toda essa parte mais de composição, de personalidade da personagem, foi com essa abertura que o Tomás deu pra gente discutir muito sobre isso, né? O Tomás dava muita liberdade e a gente teve muito entrosamento, assim. Nós somos muito diferentes, mas são diferenças bem complementares. A gente se apaixonou muito pelo projeto, a gente se apaixonou muito entre as cinco ali como amigas, então foi muito natural as conversas que surgiam. A gente realmente se empolgava em falar sobre essas personagens e ver o que essas personagens poderiam trazer, sabe? De uma falar do personagem da outra. Então, foi um trabalho muito coletivo. Mesmo a gente tendo um trabalho muito individual, cada uma com a sua personagem, a gente também tinha essa parte do coletivo, onde todas nós falávamos um pouco uma da personagem da outra. Então, foi um filme de time mesmo. A gente formou um time de 6 ali. Na verdade, tem o Augusto Madeira, Zezé Mota, outros atores, o Cauê, mas a gente ficava muito junto, nós 5, a gente tinha muita coisa para gravar, nós 5 mais o Tomás. Então fechou um grupo de 6 ali, onde tinha esse pacto não combinado de ter essa abertura para se falar sobre tudo. Eu acho que um eu acho exemplo que para bem claro disso é a cena da piscina, né? A cena que elas estão na piscina, que o roteiro é desse tamaninho, assim, era a outra falar que não estava menstruando e ela dizia, ah, não, mas mesmo menstruando você pode engravidar. Todo o resto daquela cena é uma composição das meninas. É uma coisa que veio totalmente delas, trazido delas, toda a graça daquela cena, uma sacaneando a outra falando da equipe A seleção espanhola, não sei espanhola. o quê. Tudo isso. A Thalita falando, vamos mudar de assunto. Tudo isso foi construído nesse clima de colaboração, assim, e muito das meninas de jogar a bola uma para outra, assim, sabe? Ninguém ficava querendo pegar a bola para si, assim. Tinha muito no filme, assim, dela joga a bola para outra, a outra joga para outra, de um carinho mesmo e de uma generosidade na atuação muito grande, assim. Elas ficaram muito um núcleo muito forte mesmo, como amigas assim no pessoal, assim. o que eu ia falar era isso do que o Tom falou para complementar o que a Tatá já tinha dito, que era essa abertura que eu acho que todas nós tivemos assim para entender a outra personagem, para entender a outra atriz, para entender a outra colega. Isso foi muito assim de cara. Assim, os primeiros dias já deu para entender que estava todo mundo aberto ao filme, todo mundo aberto ao outro, né? Essa coisa da generosidade que o Tom falou,
mas eu acho que ainda tem um detalhezinho assim que talvez você já tenha ouvido falar quando a pessoa fala assim, esse trabalho é especial, esse trabalho todo mundo se deu bem, que a gente não sabe direito como acontece isso, são encontros que acontecem poucas vezes, e eu acho que esse filme ele teve essa presença, essa luz assim muito especial, que todos se deram muito bem, que a gente conseguiu formar um grupo muito forte, e para mim, assim, talvez seja o trabalho mais especial que eu fiz até hoje, assim, eu falo isso sem nenhuma dúvida. E acho que isso, e os por isso nossos... que eu acho que isso vai para a tela, né? E os nossos ensaios, eu acho que eles foram muito mais intelectuais do que físicos. Assim, a gente ensaiou muito pouco a cena em pé, fazendo a cena. A gente estava ali muito mais... Eu tive a sorte de ter um elenco de atrizes que eu confio muito e que eu admirava muito já de cara, e que, então, o nosso trabalho foi muito mais entender e se debruçar em cima do roteiro e mexer no roteiro, e entender cada personagem, todo mundo junto. Eu não tive ensaio particular com ninguém, todos os ensaios foram todo mundo junto, porque eu acho que muito mais do que elas são incríveis, eu acredito muito no talento delas, eu não precisava ensaiar a cena, eu precisava que todo mundo estivesse no mesmo filme, porque entregar, eu nunca tive a dúvida que ia entregar, e eu acho que esse processo foi muito rico para nosso conhecimento sobre o filme mesmo, né? Uhum. Eu queria saber se para vocês o trabalho de atriz, enfim, a disciplina, o comprometimento na preparação de um papel qualquer, é comparável com o trabalho de um atleta? Depende. Eu acho que cada personagem vai te trazer uma demanda, né? A gente trabalha muito com coisas nossas para personagem. Não tem como não passar pela gente, né? Cada personagem que a gente faz. Então, cada personagem que eu recebo, eu tento primeiro entender qual é a demanda ali, né? O que eu vou precisar para construir aquela personagem, né? Então, tem alguns trabalhos que você se aproxima muito do atletismo nesse sentido, né? Eu já fiz personagens onde eu tive que trabalhar muito no início da construção dele, mas o levar dele em si já não era uma coisa que, tipo em televisão, em programas de televisão, quando você já constrói um personagem no início, todo o trabalho vai nessa construção. Depois, ao longo do processo do próprio trabalho, já não tem tanta necessidade de fazer algo no ritmo de atleta, assim, mas tem alguns trabalhos que exigem, assim, muito treinamento, né, porque a gente ensaia, mesmo quando você não faz teatro e quando você está no audiovisual, onde você tem um recurso de se errou, cortou, né, a gente precisa, entre aspas, ensaiar em casa, né, então tem coisa parecida com um atleta, a repetição, onde você tem que estudar, onde você tem que decorar, onde você tem que fazer para que chegue em cena, ainda que seja numa câmera que possa cortar, você possa estar inteiro, né? Tem personagens que exigem também uma parte física, então cada demanda é uma demanda diferente. Sim, alguns personagens e alguns processos de trabalho exigem uma dedicação de atleta mesmo. Uhum. Eu acho que num sentido geral, isso que você falou de dedicação, essa coisa da repetição, né? O atleta tem que repetir muito para chegar num objetivo final. Acho que isso se assemelha muito com o nosso trabalho, né? A gente, quando você está no teatro, por exemplo, você ensaia 2 meses, é a repetição mesmo que vai fazer você chegar a um certo nível de, não vou dizer perfeição, mas de chegar, de alcançar aquele objetivo, né? Então, essa disciplina, assim, eu acho que nesse sentido, sim, os dois trabalhos se assemelham. Uhum. Tomás, eu queria te perguntar sobre o escopo dessa produção. É bonito, fazer um tempo já, acho que por causa da pandemia, que eu não vi uma produção brasileira grande, no sentido que eu falei, putz, eu queria ter visto isso na tela do cinema. Eu queria ter visto esses cenários, essas atletas correndo numa tela grande. Eu queria que você me dissesse quais foram os principais desafios de produção, se foi trabalhar com efeitos visuais, se foi orquestrar histórias paralelas de tantos personagens ao mesmo tempo. Qual foi o teu maior desafio para o 4%? Eu acho que, como sempre, o nosso maior desafio é o tempo, né? A gente filmou esse filme em 4 semanas e meia,
com 2 Olimpíadas, com um drama, a história de um drama enorme que precisava de tempo. No cinema, a coisa mais cara que tem é o tempo, né? Assim, então é sempre contra ele que a gente está correndo. E também a questão técnica, assim, né? De como fazer uma Olimpíada que cause mais emoção do que as Olimpíadas que são filmadas com 200 câmeras, com drone, com tudo como são feitas as Olimpíadas. Assim, então, como fazer para superar isso e passar por cima disso, eu acho que para mim foi o maior desafio, assim, como fazer o Japão no Brasil, como dar uma dimensão de Olimpíada, que é uma coisa que se passa 4 anos programando, fazer em 4 semanas e meia. Tá certo. Gente, é isso. Já esgotou meu tempo, mas obrigado. Prazer conversar com vocês. Obrigado a você. Obrigada. Prazer foi nosso. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.